Namastê, comunidade. Quem estiver entrando ao vivo, confirma se vocês conseguem me escutar. Estou testando um novo microfone, novo investimento, e espero que a longo prazo ele melhore a qualidade das nossas aulas. Então, Luana, consegue me escutar? Quem mais foi entrando, só me dá um ok aqui se o áudio tá bom, mesmo que você não for ficar nessa aula agora ao vivo, só me dá essa confirmação se você consegue me escutar bem. E a gente vai hoje fazer essa aula de conclusão de um tema que nós vemos trabalhando nesses últimos meses aqui na comunidade, que é um tema extremamente importante e que eu diria que é a parte sobre a filosofia ou teoria do yoga e que todos nós, quanto praticantes, deveríamos ter pelo menos o conhecimento básico, mas nós estamos nos aprofundando um pouco mais, né? A gente tem que saber, pelo menos ter escutado falar sobre o conceito, ter uma noção sobre esses conceitos, e os praticantes mais dedicados, aqueles que se identificam mais com os conceitos, vão se aprofundando e trazendo mais para a prática. O intuito da gente entender o Ashtanga Yoga de Patanjali é entender esse norte, né, esse caminho que é traçado para a prática de yoga. E para a gente entender que a prática que nós fazemos dos asanas, as práticas das posturas, é apenas um pedacinho, né, desse grande caminho que nós percorremos. É um dos 8 passos que nós percorremos quanto praticantes de yoga, quanto yoginis. Obrigada pela confirmação do áudio. Então, a gente já teve essa primeira aula introdutória, né? Eu já fiz também o podcast resumido para vocês, falando sobre Patanjali, quem foi Patanjali, né? E a importância de Patanjali, que é considerado o pai do Hatha Yoga, o pai do yoga moderno. E o Patanjali codificou, né, e resumiu bem pra gente ali em 8 passos simples para que nós, quanto praticantes, tenhamos esse norte de onde, né, o que nós buscamos desenvolver e qual o caminho que nós buscamos percorrer. Nós vamos fazer uma breve revisão aqui de quais são até o 4º passo, para a gente poder falar do 5º passo em diante, que é o que a gente vai trazer aqui, que são conceitos mais filosóficos do que práticos, por se dizer. Então, quando nós falamos em Ashtanga, significa os 8 membros, os 8 caminhos, os 8 passos. Ashtanga Yoga de Patanjali é um conceito filosófico que nos dá esse norte, que nos mostram os 8 passos do praticante de yoga. Existe também uma modalidade de Hatha Yoga, uma modalidade de yoga de posturas que se chama Ashtanga Vinyasa. E isso também é uma prática de posturas como Power Yoga, como Hatha Yoga, como Yin Yoga, mas todas essas variedades de tipos de yoga que nós podemos falar que envolvem posturas, todos esses yogas seguem essa linha dos 8 passos do Yoga de Patanjali. Então, não importa qual linha de Hatha Yoga você siga, né? Se você faz Power Yoga, Vinyasa Flow, se você faz Yin Yoga, Kundalini Yoga, Ashtanga Vinyasa, qualquer uma dessas modalidades de yoga que envolvem posturas e respiração para a prática, seguem esses 8 passos de yoga, porque é ali que está também colocado para a gente o asana como um dos caminhos, um desses passos para a gente chegar nesse lugar de desenvolvimento pessoal, que nós vamos entender dentro desse conceito de Samadhi, que é o último passo do yoga, ok? Se tiverem perguntas ao longo dessa aula ou depois dessa aula, podem mandar aqui agora ou no nosso grupo, que eu vou respondendo para vocês, para que a gente não tenha assim, né, se ficar um pouco confuso, até as perguntas mais simples, tá? Nenhuma pergunta, ela é simples o bastante a ponto de não ser perguntadas, ou complexa demais a ponto de não ser perguntada. Pergunte, porque a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa, com certeza. E nada parece, isso eu deveria saber. Não, ninguém deveria saber nada. A gente está se desenvolvendo e estudando. E a gente tem que ter sempre esse lugar de poder perguntar e aprender até o significado de uma palavra simples ou, enfim, até algo muito complexo. Perguntem mesmo, porque é só assim que a gente vai se entender quanto estudantes e praticantes, ok? Até eu, que sou professora, pergunto e tenho dúvidas, então vocês também podem e devem ter dúvidas e devem perguntar sim, quando as dúvidas surgirem. Então, vamos lá. Pensando nesses 8 passos de yoga, nós temos o primeiro. Então, número 1, yamas. Yamas são as práticas que são os nossos preceitos éticos que nos relacionam com o outro, com o mundo ao nosso redor. E temos 5 yamas. A gente já trabalhou estes 5 yamas, são 5 preceitos éticos, e temos uma aula de asana para cada um destes yamas. O segundo passo do yoga se chama niyamas. Os niyamas são os preceitos éticos que dizem nosso relacionamento mais com nós mesmos. Nós temos também 5 niyamas. E nós já trabalhamos esses 5 niyamas, tem um podcast sobre cada um e tem uma aula de yoga prática sobre cada um, ok?
A gente fica bastante tempo entendendo os yamas e os niyamas, que são os 2 primeiros passos do yoga, porque eles nos trazem um conceito filosófico e uma prática pessoal, uma prática ética que nós devemos ter quanto praticante, para que a nossa prática de asanas, que é o 3º passo do yoga, não fira ou não vá contra esses preceitos. Por isso que Patanjali diz pra gente que os yamas e os niyamas, eles vêm antes da prática de asana. Quer dizer que ao praticar as posturas, eu busco trazer o conceito junto comigo para que a minha prática não se torne algo físico. Eu uso o meu corpo como instrumento de desenvolvimento, como instrumento para meditação, porque eu tenho esses conceitos que eles me amparam, que eles me dão estrutura para praticar. Porque senão a gente vai fazer uma ginástica, a gente vai fazer pilates, por exemplo, né, que não tem esse conceito filosófico antes da prática, ele é algo envolvido mais para o bem-estar físico. A gente pode fazer musculação, esportes, né, que são muito bons, que trazem muitos benefícios físicos e mentais também, mas que não nos mostram um caminho filosófico, um caminho de desenvolvimento pessoal que vai além do corpo. A grande diferença da prática de yoga, ou como que as posturas podem nos ser uma ferramenta de transformação, é que as posturas é um dos passos que nos levam para esse lugar de transformação que vai além do nosso próprio bem-estar físico, né? A gente entende que não somos apenas o nosso corpo físico, mas nós também estamos nesse corpo físico e esse corpo é uma ferramenta para o meu desenvolvimento que vai muito além do próprio corpo. Então, yamas e niyamas, os 2 primeiros passos do yoga. O passo número 3 é o que nós praticamos 3 vezes por semana aqui no Yoga Lunares, que são os asanas. A palavra asana significa postura estável e confortável. Então, quando nós temos esse conceito também presente, nós buscamos estabilidade, buscamos conforto dentro das posturas, sempre respeitando os processos e limites do nosso corpo, para que a postura seja esse canal de desenvolvimento, para que dentro da postura eu pratique os yamas e os niyamas, para que a partir da postura o meu corpo se desenvolva junto com a respiração. Então, asanas é o 3º passo do yoga, eu tô colocando 4 aqui, o 3º passo do yoga, e o 4º passo do yoga são os pranayamas. Pranayama pode significar controle da respiração, controle respiratório, a prática respiratória em si. O pranayama ele acontece junto com o asana, porque mesmo que a gente esteja sentada, de pernas cruzadas, sentada numa cadeira como eu tô agora, fazendo a prática de um exercício respiratório, por exemplo, nós estamos dentro de um asana. Então, percebe que para que o pranayama aconteça, eu preciso estar confortável e estável em um asana. Por isso, na prática do yoga, a gente faz diversos asanas, na prática do Hatha Yoga, na prática das posturas, e dentro dessas posturas eu pratico a respiração. E quando eu pauso em uma postura estável e confortável, para focar apenas no pranayama, para focar mais no pranayama, né, eu também estou dentro da postura, eu me mantenho nesse estado estável e confortável para que a minha respiração consiga se desenvolver. Então, yamas, niyamas, asanas, pranayamas. Isso é o que a gente fica, né? Como nós, quanto praticantes iniciantes e iniciantes, eu digo, que também estou nesse caminho com vocês, a gente fica anos nesse lugar iniciante, porque o que seria esse yoga avançado? É quando eu consigo unir esses 4 primeiros passos e eu começo a me desenvolver a partir do 5º passo do yoga, porque aí a gente entra na parte avançada, na parte mais profunda, naquilo que é mais desafiador e trabalhoso, porque a gente eu entendi os conceitos, eu vou aplicando, desenvolvendo esses conceitos, o meu corpo é uma ferramenta, eu vou tendo controle da minha respiração e agora eu vou para um lugar mais profundo, que é a minha mente. É quando tudo isso se torna uma ferramenta para que a minha mente se acalme e através disso tudo, em conjunto, eu alcance e prolongue esse estado meditativo. Então, o 5º passo do yoga se chama Pratyahara. E Pratyahara pode ser traduzido como a abstenção dos sentidos, ou retração dos sentidos, enfim, né, outras palavras que podem dar esse mesmo sentido. Eu gosto muito de entender Pratyahara como direcionar os sentidos para dentro. Vê se faz sentido para você. Os nossos 5 sentidos, vamos lá, os nossos ouvidos, nossa audição, a nossa visão, olfato, paladar e o tato, é a maneira como a nossa alma, o nosso espírito experiencia o mundo através do corpo. Então,
existe algo aqui dentro. A gente está entrando num conceito filosófico mais profundo, tá? Então, a gente partiu desse ponto aqui onde eu me desenvolvo fisicamente para entrar num lugar mais profundo de acesso à minha mente e assim eu consigo me desenvolver espiritualmente também. A gente está falando de conceitos filosóficos, tá? Isso independe de crença religiosa, se ela existe ou não, é um conceito mais relacionado com a composição do eu, né? Quem sou eu? O yoga nos diz que nós buscamos não nos identificar com o corpo. Quer dizer que, se eu fecho o olho agora, e aí eu abro, e eu tô dentro do corpo do mantra, eu falo, uai, tô no corpo do gato? Como que eu ainda me identifico como Carol, como eu? Falo, uai, eu sou eu, mas eu estou no corpo do gato. Sabe aqueles filmes que as pessoas trocam de corpo? O que trocou de corpo? Existe algo aí dentro desse corpo que é você e que não é o seu corpo. Porque quando eu nasci era um corpo, quando eu tinha 10 anos de idade era outro corpo, quando eu tinha 20 anos outro corpo, 30 anos outro corpo, 40 anos outro corpo, 50 anos outro corpo, 90 anos outro corpo. Esse corpo está em constante transformação. Existe algo neste corpo que é com esse algo que eu me identifico. Eu não me identifico com o corpo. Meu corpo muda completamente, eu ainda entendo que eu sou eu. Se eu mudo de corpo, eu ainda entendo que eu sou eu. Quem é o eu, então? Quem é esse eu? É o corpo, Carol? Até se meu nome muda, né? Eu ainda sou eu. Quer dizer que eu não sou Carol, eu não sou essa cara, esse braço, esse corpo. Tudo isso aqui pode mudar e tem algo que eu ainda vou me identificar como eu. Até porque já vem mudando, né? A Carol de 5 anos é completamente outro ser. E eu ainda entendo que eu sou eu, né? Então, isso que está dentro do eu é o que experiencia o mundo e essa vida através dos 5 sentidos. Então, vamos acompanhar aqui comigo, tá? Esse conceito é bem importante para a gente poder se aprofundar aqui no yoga. Então, se os meus 5 sentidos, eles existem para que esse algo que está dentro do corpo consiga experienciar o mundo, os meus 5 sentidos, eles me possibilitam aprender, me desenvolver. Quando tudo que eu vou entendendo que faz parte do mundo material, né? Que não é o mundo espiritual, mas é o mundo material, não é o mundo energético, é o mundo material, aquilo que é matéria, eu consigo identificar a matéria através dos meus 5 sentidos. Então, meu ponto de conexão entre o material e o espiritual são os meus 5 sentidos. Fez sentido? Se não fez, escreve aqui, comenta, me manda mensagem, que a gente pode se aprofundar bastante nisso, tá? Tô tentando ser assim, bem didática e básica, mas é bem complexo esse conceito, tá bom? E quem tá estudando aí, né, filosofia do yoga, estudando os sutras, os Yoga Sutras, eu quero aprofundar mais conceitos do Yoga Sutras com vocês no próximo ano, então por isso que eu queria deixar bem redondinho esses 8 passos do yoga, pra gente ter um ponto de partida bem estruturado, pra gente poder ler também um pouquinho os Yoga Sutras juntas. Eu tenho um livro, eu gostaria de ler um pouquinho, alguns parágrafos com vocês. Então, vamos entender Pratyahara. Pratyahara nos diz que a minha busca, a minha intenção com yoga é que os meus sentidos que estão o tempo todo voltados para fora, eles começam a se voltar para dentro. A ponto que eu estou tão conectada com quem eu realmente sou, com esse eu que está aqui dentro, que eu começo a neutralizar os sentidos, eu faço essa retração dos sentidos. Vou te dar um exemplo, como você já faz isso no seu dia a dia, ou em alguns momentos da sua vida, sem a consciência que isso é Pratyahara. Você já experienciou aquele momento que você está tão concentrada em algo, por exemplo, assistindo um filme, lendo um livro. Eu gosto muito de dar o exemplo de quem já gestou, quem já amamentou, teve essa experiência provavelmente durante a amamentação ou enquanto colocava um bebê para dormir, ou quem já teve experiência de poder colocar um bebê para dormir. Pensa comigo, se eu estou assistindo esse filme, eu sei que o filme é ficção, mas eu estou tão ali concentrada, né? Antes de eu entrar nesse estado de concentração plena, eu começo a neutralizar os meus sentidos. Quer dizer, passa a moto na rua, passa o negócio, cai uma coisa no chão, acontece
mas os meus sentidos estão voltados apenas para esse filme. Acontece outras coisas ao meu redor, uma pessoa se mexe aqui, os meus sentidos. Podia ter vindo no cinema, assistindo um filme que você gostou muito do filme, várias coisas acontecendo no cinema ao seu redor e você não percebe essas coisas acontecendo. Você não escuta o que está ao seu redor, você não sente o que está ao seu redor, você está completamente concentrada naquilo que você está vivendo ali, a ponto de você se emocionar com aquela cena, com aquele momento, com aquele filme, né? Mesmo sabendo que é uma ficção e você às vezes chora como se estivesse vivendo aquilo. Por quê? Você direcionou os seus sentidos para aquele ponto, para aquele objeto de foco. Então você começou a praticar pratyahara. Você diminuiu as distrações e direcionou os seus sentidos. No yoga, a gente tem um lugar onde a gente quer direcionar esses sentidos, que é para dentro. Quando você coloca o bebê para dormir também. Já teve essa experiência de estar lá, colocando o bebê para dormir, e aqueles momentos que você está ali tão concentrada, pode explodir o mundo lá fora, você não escuta. Alguém te chama, você não escuta. Alguma coisa acontece, você não ouve. Você não sente nada, você é tão concentrado. E quando aquele bebê dorme, você coloca ele ali. Você nem sabe onde você tá, mas que hora é, em que lugar do mundo você se encontra. Você coloca o bebê pra dormir, quando você solta ele, você se afasta. Talvez fecha a portinha do quarto e você faz... Ok, quem sou eu? Você volta, sabe? É como se por algum momento, de repente você volta para esse mundo material. Isso é pratyahara. Você abstraiu os seus sentidos, você direcionou os sentidos para dentro e estava tão concentrada fazendo aquilo ali, né? E quando a gente busca isso, né, dentro da prática de yoga, a gente direciona esses sentidos para dentro, que é nesse momento em que a gente pausa. Geralmente, depois que a gente trabalhou asanas e pranayamas, o nosso corpo e a nossa mente está mais apto ao pratyahara. Sem os asanas, sem o pranayama, é mais difícil, ok? Então, por isso que olha como o Patanjali é maravilhoso, ele trouxe pra gente o passo a passo. Então, trabalhei asanas e pranayama geralmente naquele finalzinho da prática. Ou quando você está em shavasana. Vocês, quando já experienciaram de estar em shavasana e não voltar do shavasana. Você não está dormindo, você ainda está ali consciente. Mas aí eu falo pra você, né, ou um outro professor que você tenha feito aula, vai voltando, movimentando. Você até tá me escutando, só que você não movimenta. Porque ou você nem me escuta, você entende que você tá ali, você entende que tem uma voz, você entende, você tá consciente. Só que os seus sentidos estão tão voltados para dentro, e geralmente, né, o professor de yoga direciona você para isso, fala para você, observa da pele para dentro, observa os movimentos internos, observa a sua respiração, olha como a gente está direcionando a sua atenção para dentro. Nada por acaso, né? Os segredos dos professores. Então a gente está te incentivando a entrar nesse estado de pratyahara. Para quando você voltar do shavasana, você se sentar nessa última pausa após a sua prática de asanas, ou você vai fazer o pranayama, por exemplo, né? Ou voltar e continuar direcionando os sentidos para dentro. E direcionando esse sentido, você começa já não tem tantas distrações externas, e o clima já não te incomoda mais, os cheiros, os gostos, você já não se preocupa com nada disso, os seus sentidos já não te distraem mais. E você começa a direcionar os sentidos para dentro. Esse é o quinto passo do yoga, pratyahara. Ok, meus sentidos começaram a se direcionar, meus sentidos já não estão mais me distraindo, né? Eles estão direcionados para dentro. Eu entro, aí tem aqui, né, que fala, pratyahara trata-se da faculdade de libertar a atividade sensorial do domínio das imagens exteriores. Uma maneira mais bonitinha de falar, né? Diminuir as distrações, direcionar para dentro. E aí eu começo a treinar o dharana. Dharana talvez é a meditação que nós vamos passar a vida inteira fazendo, que é essa concentração plena, que todos chamam de mindfulness. O mindfulness consiste em nada mais nada menos do que a prática de pratyahara e dharana. É isso, você direcionar os sentidos para dentro, diminuir as suas distrações para entrar em concentração plena. E isso acontece quando a gente está ali colocando o bebê para dormir, quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está lendo um livro e várias coisas acontecem e você nem percebe, alguém te chama e você não escuta, quando você está focado numa prova, enfim, momentos em que o seu foco está pleno em um objeto de foco. Isso é dharana, ainda não é a meditação em si, percebe? Por isso que a gente usa a palavra meditação para tudo, para a gente entender que tudo é parte do processo meditativo. Mas, dentro da filosofia do yoga, a meditação mesmo
é o último estágio. É quando a gente vai passando por esses passos até a gente chegar num lugar de manter esses estados mentais, prolongar esses estados mentais. Então, eu consegui prolongar o tempo em que os meus sentidos estão voltados para dentro, abstrair, diminuir as distrações sensoriais, né? E aí eu entro em concentração, eu começo a me concentrar cada vez mais. Dharana. Dharana é a concentração em um ponto só. Se faz para limitar a atividade da consciência ao interior da imagem sobre a que se está meditando. Este passo consiste no direcionamento da atenção guiada pelos passos anteriores. Tá vendo? É aí que eu começo a me concentrar. Quando eu começo a entrar nesse estado de dharana, completamente concentrada em um ponto só, em um objeto, seja esse objeto a sua respiração, seja esse objeto um ponto de foco. Quem já fez as meditações vipassanas, né, de você fazer com os olhos abertos, por exemplo, de olhar para o horizonte, para o mar, para um ponto, para um objeto e manter o seu foco ali com os olhos abertos. Você percebe como a atividade sensorial vai diminuindo, o seu foco vai aumentando. Estar focada, por exemplo, numa visualização, né? Visualizar um ponto no centro da testa, visualizar algo, né? Mesmo com os olhos fechados e manter a sua concentração naquela visualização, naquele ponto, isso é dharana. O que a gente faz no yoga? Principalmente, a gente tenta prolongar esse tempo de concentração, porque ele é muito desafiador. Lembra que os nossos sentidos, eles vão querer voltar para fora, eles vão querer escutar, eles vão querer observar, vão buscar. O nosso sentido o tempo inteiro buscando essa conexão com o mundo material. Por isso que o grande desafio do yogi é dominar, é começar a ter mais controle sobre os seus próprios sentidos, sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, não deixar se guiar pelo aquilo que é material, para aquilo que é instintivo e se conectar mais com o seu eu. Porque o seu eu, ele não tem sono, ele não tem fome, ele não tem sede, ele não tá cansado, ele não tá preocupado, ele não tem medo, ele é eterno. Todas essas sensações são experiências humanas, são experiências materiais. Existe algo em nós que não tem nada disso. Então, quando eu começo a ter controle sobre o meu sono, o meu cansaço, o meu desejo, a minha fome, a minha sede, o meu medo, tudo isso, né? E aí vai vindo mais coisa para vocês que vocês se identificam, né? Eu começo a entender o quanto que o meu estado meditativo vai aumentando, né? E eu começo a fazer, não é a fome que me distrai, não é a sede que me distrai, não é a preocupação que me distrai, não é o barulho externo que me distrai. Eu começo a me concentrar cada vez mais. E eu mantenho e prolongo esse estado de dharana, ok? Então, talvez a maioria de nós vai passar esta vivência, essa vida toda, prolongando o estado de dharana. E isso já é maravilhoso, já vai tirar a gente de um lugar muito confuso e ansioso e depressivo e tudo isso, todos esses males que afetam a nossa mente, para um lugar de muito mais calma e serenidade e tranquilidade e controle sobre si. Isso já não é maravilhoso a gente poder alcançar isso nessa vida? Eu ter controle sobre os meus desejos, sobre as minhas necessidades, entender tudo isso e fazer escolhas sempre conscientes, poder me concentrar com tranquilidade, poder direcionar os meus sentidos para dentro. E aí, com essa prática de pratyahara e de dharana, né, que um vem em seguida do outro, prolongada, nós chegamos no sétimo passo do yoga. 5, 6, 7, isso. No sétimo passo do yoga, que é dhyana. Vamos lá. O penúltimo passo do caminho é o dhyana, a meditação em si. Essa técnica consiste em parar o fluxo do pensamento. Então, o que a gente vai percebendo ao longo da nossa prática de yoga? Que cada vez mais eu começo a só observar os pensamentos, certo? Já não interajo com esses pensamentos. O pensamento passa e vai embora, passa e vai embora. E com essa prática, concentração prolongada, até que o fluxo de pensamentos pare. Você fala, Carol, acho que isso é impossível nessa vida. Eu sempre vou ter pensamentos. E os pensamentos vão passar. E para eu conseguir não interagir com eles já é um grande desafio. E por isso que eu disse que talvez nós ficaremos em dharana por muito tempo. Porque chegar em dhyana, parar esse fluxo de pensamento, é um trabalho a longo prazo. Não tem receita, não tem tempo. E cada um vai ter um caminho, né? Porque depende do que a gente já traz de bagagem, depende de como a gente
foi ao longo dessa vida, de como a nossa mente trabalha, né, de como é a nossa vida, vai ter muitos fatores que vão afetar no nosso estado meditativo. Só que é uma prática e todos nós podemos praticar, todos nós podemos nos desenvolver, todos nós podemos, né? Então, dhyana é a meditação em si, é isso que a gente quer chegar. E olha como que a gente tem que passar pelos asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, para chegar nesse lugar. Segundo os especialistas, a meditação é o resultado espontâneo da concentração da consciência e constitui a preparação necessária para atingir o objetivo do yoga, que é a libertação. Então, Carol, como que eu sei que eu cheguei em dhyana? Você não sabe, porque ele é um estado natural. O que você consegue ainda direcionar é a sua concentração, é dharana. Dharana é como se fosse um verbo, é uma atitude. Eu vou concentrar minha atenção, e de repente, naturalmente, o fluxo de pensamentos para. Eu prolongo tanto esse estado de concentração que a minha mente chega nesse lugar meditativo, contemplativo, onde já não tenho essa concentração plena, mas eu estou em contemplação com o todo, naturalmente. Por isso que a gente pratica pratyahara e dharana, prolonga esse estado, pratica, prolonga, sem se preocupar. Em algum momento a nossa mente vai entrar em contemplação. Às vezes é muito breve, às vezes é prolongado, a gente consegue perceber, às vezes não. E isso é a longo prazo, tá, gente? É deixar ali, ó. A gente nem quer chegar lá, chega lá sem querer, sabe? E aí chegamos em dhyana. O objetivo o que é a nossa mente, a gente conseguiu controlar nosso corpo, os nossos preceitos, agora a gente tem esse total controle da mente. E já que naturalmente a nossa mente chega nesse lugar de dhyana, o último passo do yoga, que é samadhi, a nossa mente também chega lá sem o nosso esforço. Percebe como a gente vai diminuindo os esforços e a nossa mente alcança esse lugar sem muito esforço? Samadhi. Samadhi é o 8º passo do yoga. É a absorção meditativa. Final do processo gradual de introspecção promovido pelas práticas. É o estado de meditação mantido. Quando nós praticamos, né, e contemplamos os 8 passos do yoga, nós entendemos de que matéria o universo é feito. É quando percebemos o nosso papel de unidade no universo e não causamos prejuízos a nós mesmos e nem aos outros, e nos entendemos como uma peça útil e parte do todo. Então, samadhi nada mais é esse lugar de contemplação plena e união. Por isso que samadhi é o objetivo do yoga, porque é esse estado de união e conexão com o todo. Carol, então samadhi seria a libertação? Aí eu vou dar um spoiler de um conceito muito mais profundo, que a gente não vai entrar hoje. Não, libertação seria moksha, que é esse, que acho que no budismo, não estou 100% segura disso, mas pode ser que moksha e nirvana talvez sejam conceitos bem similares, tá? Mas moksha é esse lugar de libertação, onde a minha alma se desprende completamente da matéria, né? O meu espírito se desprende completamente da matéria e eu me unifico com o todo, eu volto pro uno, né? Eu viro energia, vamos dizer assim, né? Eu viro aquilo a matéria do qual eu realmente sou feita. Por isso que samadhi é essa compreensão de que matéria o universo é feito. E se eu sou parte do todo, eu me torno essa matéria. E aí eu já não sou mais essa matéria aqui, que ela é, né? Que ela é material, eu me torno aquilo, eu me unifico com a matéria raiz, com a matéria-prima de que tudo foi feito. E tudo é energia. Então, de uma maneira muito superficial, tá? Tudo isso que eu falei parece profundo, mas eu tô tentando ser bem superficial, porque quem estuda muito o Yoga Sutra fala assim, nossa, cara, mas você não explicou nada, foi bem superficial mesmo. É que é pra gente poder sair desse lugar de não entendo esses conceitos, não sei o que é, e ok, mais ou menos sei o que é, tenho uma noção, já ouvi falar, a Carol já me falou isso aqui mais ou menos, e agora eu tenho um lugar aqui de entendimento, né? Tenho até um lugarzinho de fala sobre filosofia do yoga, ok?
Então, entendemos mais ou menos como que o processo da nossa mente vai acontecendo através da prática de yoga? Então, vamos lá. Asanas, pranayama, pratyahara, abstração dos sentidos, dharana, concentração plena, dhyana, que é esse lugar de contemplação, né, a meditação em si, e samadhi, que é a unificação com a matéria, a unificação com o todo. E esse seria o objetivo do yoga que nós praticamos aqui, né? Do Raja Yoga ou do Hatha Yoga. Esses 8 passos de yoga, catalogados por Patanjali, servem como uma bússola mesmo, como um lugar para a gente poder ir entendendo, né? O que eu quero desenvolver, por que eu pratico as posturas, é para ficar mais forte, é para ficar mais flexível. Tudo isso também acontece, mas onde eu quero chegar numa respiração mais consciente, melhor, onde eu quero chegar num estado de concentração maior, e para chegar nessa concentração eu preciso passar por Pratyahara, que é a abstração dos sentidos, e quando eu começar a dominar esse estado de concentração, ele fica cada vez maior e mais longo, eu chego na meditação em si, nesse estado de contemplação plena, que é onde eu já não percebo mais a questão de tempo, espaço, eu só estou em contemplação. E esse já é um desafio muito grande, mas a jornada em si é o que realmente importa. Não é sobre chegar em Samadhi, chegar em Moksha, chegar em Nirvana, nada disso. Lembra que yoga não tem ponto de chegada, não tem target a ser alcançado, não tem um destino final. Yoga é a jornada, é o processo. E nós estamos aqui juntas nessa jornada. Espero que tenha ficado um pouco mais iluminado esses conceitos para vocês. Eu fiz um resumo do resumo lá no podcast, coloquei no grupo, escutem. Eu fiz uma playlist com os 8 passos de yoga, eu vou compartilhar com vocês agora, para vocês escutarem tudinho. Desde a historinha de Patanjali, até os yamas e niyamas, até esses conceitos que eu trouxe aqui no final. Tudo muito bem resumidinho para vocês ficarem aí estudando de lição de casa, escutando na viagem, no carro, compartilhar com outras pessoas que se interessam, né? Talvez as pessoas não se interessem pelos asanas, pelas posturas, mas se interessam por esse conhecimento, porque é algo que realmente é transformador, assim. E mesmo que a gente talvez não concorde com tudo, ou discorde, tenha outra visão sobre as coisas, é muito legal entender esse conceito, né? Falar, ok, entendi como que é visto isso, né? E a gente vai moldando melhor a nossa percepção sobre quem nós somos. E esse também é o nosso caminho de autoconhecimento. Muito obrigada por terem me escutado, quem está aqui ao vivo. Se tiverem dúvidas, depois me escrevam lá no nosso grupo, aqui nos comentários dessa aula que fica salva, me manda mensagem no privado, enfim. Estou sempre à disposição para a gente continuar compartilhando, porque as dúvidas de vocês me ajudam a aprender mais, a estudar mais, a me aprofundar mais. E todas nós nos ajudamos, porque todas nós estamos no caminho, no processo. Cada um no seu caminho, mas todas estamos caminhando juntas. Então, nos vemos amanhã cedinho, 6h40. Quem acordar cedinho não vai se arrepender. É a nossa última aula de 2023. E eu já vou mandar o calendário para vocês também, com as aulas de 2024, que estão, assim, maravilhosas. Muito, muito obrigada. Gratidão. Até a próxima aula.